graças a Ele por tudo que Ele tem feito, as maravilhas que Ele tem feito. Nosso Deus é um Deus de maravilhas. E nós devemos estar muito bem preparados para as maravilhas que o Senhor faz em nós e através de nós. Lá em Romanos 12, 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, o que o Senhor quer de mim e o que o Senhor quer de você, de cada um de nós. Que venhamos a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, pois esse é o nosso culto racional ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Querido Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. E nós declaramos que não há outro como o Senhor, Deus. Tu és aquele Deus que criou todas as coisas. Tudo vem de ti, tudo é para ti, porque tua é a glória, Senhor. Estamos aqui neste lugar, Jesus, para te oferecer um culto racional, Deus. Queremos te ofertar, Senhor, tudo que temos e tudo que somos. Queremos entregar a ti, Jesus, pois nas tuas mãos nós estamos bem seguros. E muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para te adorar, Senhor. E nós queremos, Pai, te adorar em espírito e em verdade. Então, meu Senhor, cada palavra que for liberada aqui, em nome de Jesus, que sejam revelações do Senhor. Que cada palavra que seja liberada neste lugar seja revelação vinda do teu trono. E que em nome de Jesus, cada um de nós venhamos receber de bom grado e com muita alegria tudo que vem do Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. E ser exaltado, Deus. Eu te falo assim, Deus, porque eu sei que o Senhor já está aqui. Por isso eu quero te dizer, Senhor, o Senhor é bem-vindo, Pai. É bem-vindo aqui, Senhor. Não faria sentido estarmos aqui, Senhor, se não fosse por causa do Senhor. Então, meu Deus, o Senhor tem liberdade de fazer como te apraz neste lugar. Em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e aleluia. Glória a Deus. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
A luz que outrora apagara, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O véu do templo se rasgou e nós hoje temos livre acesso à presença do Pai. O véu do templo se rasgou e cada um de nós temos esse livre acesso. E você pode declarar no seu coração e também pode declarar com a sua boca: eu vim aqui, Jesus, para te adorar, para nos prostrarmos ante a presença do Senhor, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive eternamente. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, Tu és lindo, Pai. Pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. O Senhor veio ao mundo não para nos condenar, mas veio para nos mostrar uma saída, que é através de Jesus a vida eterna. E hoje nós estamos aqui reunidos porque Ele nos escolheu e Ele nos perdoou. Ele é a luz do mundo. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. eu nunca saberei o preço dos meus Pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Santo é o Senhor para sempre. Aleluia. Ei. Adorarei
amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar. Sabe por quê? Porque um dia Ele virá. Ele virá. O grande Rei virá. Aleluia. Aleluia. Enquanto a gente ministra esse louvor, os irmãos se sintam à vontade para ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Jesus irá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos muito felizes. Hoje não é só um culto, mas é o culto. O culto da comunhão. O culto da restauração. O culto do concerto. Aliás, todo domingo é culto do concerto, mas o de hoje ele é especial. É hoje que nós estamos ensaiando para a grande ceia lá na glória. Hoje é um culto de ensaio para aquela grande ceia que nós certamente iremos participar. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque o Senhor nos escolheu. Ele nos perdoou. E hoje nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Porque esse dia é uma promessa que Ele fez. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Eu amo o meu Jesus, porque tudo que Ele fala, Ele faz. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Vamos cantar, vamos continuar adorando ao Senhor, queridos, porque Ele está aqui nesse lugar. Nós vamos cantar agora um louvor da harpa cristã. O nome do louvor é O Rei Está Voltando. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, glória! Quem crê nessa promessa? Aleluia! Nossa, que alegria! A Dayana tá ali, Daiane, seja bem-vinda. Gigante, a sua família, a Aurilene e o Francis também, que estão nos visitando nessa noite. Né? O Manuel, a Mardênia, a irmã Rosa. Nossa, é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. O pessoal ali que já é de casa, eu não vou dizer o nome não. Então eu quero dizer para os irmãos, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. E é aqui que é o lugar.
Glória a Deus. Amém. Queria ler só um versículo aqui para me chamar o amado que vai estar ministrando essa noite. Como foi dito essa noite, sejam todos bem-vindos a esse momento de festa na casa do Pai. Livro de Lucas, capítulo 22. Queria ler só o versículo 7. Ok? Lucas capítulo 22, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, o qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal, né? Finalmente, né? Aqui era um dia muito esperado pelos judeus para comemorar essa festa maravilhosa, que era a festa da Páscoa, uma festa tradicional do povo judaico, do povo judeu. E esse dia era muito ansiado pelo povo. E Cristo também ele ansiou por esse momento. E quando eu olho para esse texto, amado, eu tento olhar para nós como cristãos. A gente tem uma vida tão corrida, a gente faz tantas coisas durante a semana inteira. E particularmente os nossos momentos com Deus, eles são muito pequenos em congregação. Pelo menos 2 encontros acontecem. Mas aqui o que esse texto ele toca no meu coração é que esse momento que a gente vem para cá, amado, deveria ser algo muito ansioso. Deus vai falar comigo, Deus vai usar o seu filho, através do louvor, através da palavra. Deus, ele de alguma forma, ele vai falar comigo. Eu vou para a casa do papai, para a presença do papai. Não que aqui o prédio seja a casa do Senhor, mas é o momento que foi preparado para isso. Então deveria ser algo ansioso para nós. Ansioso. Quando a Leide convidou a irmã Marli para participar do grupo Orando com Elas, a Leide compartilhou comigo a ansiedade que essa irmã estava para vir para a Serra, para conhecer as irmãs da outra congregação, para estar em um momento de comunhão. Ela disse: estou orando a Deus que chegue esse dia. Então dentro do nosso coração, amado, tem que ter essa alegria, essa ansiedade, que nós vamos estar sendo ministrado pelo Pai. Amém? Queria chamar aqui o nosso amado Giliardi. Tá certo, irmão? Esses dias tem passado por uma batalha, mas ele está aqui. O Senhor é bom. A palavra do Senhor diz que quando a gente trabalha, a gente faz a obra do Senhor, Ele faz a nossa. E o irmão está com a sua bebezinha enferma, já está com vários dias, não é de hoje, né? A Maria está por um processo, ele veio só com a metade da casa, né? E tem orado e batalhado, mas ele está aqui. Hoje eu liguei para ele, meu irmão, e aí você vem, como é que está, né? E louva a Deus porque ele está aqui, não assim pela situação, mas eu creio que Deus, se a Glória estiver nos ouvindo, Deus ele é poderoso para curar a sua filha hoje, em nome de Jesus. E quando o seu amado chegar, vai encontrar a sua criança correndo, que nem ela gosta de correr. Segura Maria, né? Mas vamos orar aqui pelo servo do Senhor, amado, que o Senhor use poderosamente a vida dele. Meu Deus, eis aqui o vaso, ó Deus, não foi escolhido por homens, mas foi pelo Senhor. A palavra foi o Senhor que já o deu. Ele é vaso, ó Pai, então usa conforme a tua vontade. Tira toda a natureza humana, todo desejo humano, repreende todo o pecado, toda a meninice, e usa conforme a tua vontade, Pai, que ele possa se render a ti e abençoar as nossas vidas como canal de bênção. Nós consagramos ele a ti, em nome de Jesus, Pai. Também te pedimos pela sua filha, que está em casa, Deus, em nome de Jesus. Traz a cura sobre a vida da Maria, Pai, seja com ela, com a sua mãe nesse momento, e que, Pai, em nome de Jesus, ao ele chegar em casa, ele possa testificar no grupo, Deus, que o Senhor fez um milagre na vida da sua filha, Pai. Então usa o teu filho para a glória do teu nome. Amém e amém, meu amado. Deus abençoe, meu querido. Amém.
Amém, meus irmãos? Pai do Senhor, né? Gigante ali, rapaz, alegria de ver esse varão, viu? Manuel, os irmãos, né? Estamos em família, para a glória de Deus. E voltando às atividades, né? Passei um tempo sem estar aqui ministrando, participando dos cultos, né? Mas sem ministrar, e pouco a pouco o Senhor tem nos feito voltar ao nosso serviço na casa de Deus, a nossa rotina diante do Senhor. E para mim é um privilégio estar aqui diante dos irmãos, num culto tão importante como esse, né? Não desvalorizando os outros cultos. Estamos aqui na certeza que estamos cultuando ao nosso Deus, mas hoje no culto de ceia, né? Um culto onde nos traz reflexão ao coração, à mente, como nós já ministramos aqui. Um culto de celebração e em cumprimento uma das ordenanças do Senhor, de que como igreja nós deveríamos nos reunir para ceiarmos, né, celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. E a expectativa do nosso coração é essa, que a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo, nós vamos estar participando da ceia, né, diante do Senhor, com todos os santos, para a glória de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 22. Eu queria falar um pouco com os irmãos sobre algo que alguns dias eu venho pensando, eu venho meditando, eu venho trazendo ao meu coração e tentado moldar a minha vida aos padrões do eterno, aos padrões do nosso Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, um texto muito conhecido. Um diálogo aqui de Jesus com um grupo de pessoas. Eu queria ler só o versículo 29 com os irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos acharam aí? Mateus 22, 29 diz assim o texto: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deixa eu ler novamente. Errais. Jesus respondeu, dizendo: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Só esse texto. Eu tomo posse aqui da oração feita aqui, para a glória de Deus. E eu creio que o Senhor há de falar aos nossos corações, e nós vamos sair daqui desejosos de conhecermos e prosseguirmos em conhecermos mais o nosso Deus. Mas eu queria nessa noite tratar aqui, junto com os irmãos, justamente sobre esse assunto: conhecimento. Conhecimento que é libertador, conhecimento que é algo na vida do ser humano que traz conforto, traz liberdade, traz um novo olhar, traz um novo ouvir. Na verdade, o conhecimento, quando ele adentra o coração do homem, o torna capacitado e capaz de realizar coisas que outra pessoa não consegue fazer, ou alguém que não tem conhecimento consiga executar. O texto que nós lemos aqui, ele trata justamente sobre isso. O livro de Mateus aqui, o capítulo 22 que nós estamos lendo aqui, Jesus ele está vivendo um momento que está antecedendo aqui a sua morte. A Bíblia diz aqui nos capítulos anteriores que ele adentra em Jerusalém e ali é aclamado, né, pelos seus discípulos, pela multidão, dizendo com cânticos: aleluia, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, né? E aí a palavra do Senhor vai nos mostrando que Jesus ele começa a falar, a ensinar ao povo acerca das grandezas de Deus, e tudo isso por intermédio de parábolas sobre a preciosidade que é o reino de Deus.
E no capítulo 22, lá pelo versículo 23, Jesus ele começa aqui a responder uma certa indagação de um grupo religioso da época, os saduceus. Esse grupo era um grupo que não acreditava na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, que um dia haveria a ressurreição, que o plano era esse. Depois disso não existia mais vida, não existia ressurreição de nenhuma maneira. E eles chegam, conhecendo Jesus, porque a fama de Jesus percorria. A Bíblia diz que eles chegam diante do Senhor com a seguinte indagação, de que numa casa tinha 7 filhos. E essas pessoas eram conhecedores da lei, eram conhecedores da Torá, eram conhecedores dos escritos sagrados. E essas pessoas, esse grupo chega para Jesus dizendo: olha, numa casa tem 7 filhos. E na lei está escrito que uma mulher casar com um primogênito e esse não ter filho com essa mulher, ela tem que casar com o irmão dele. E assim aconteceu com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, até chegar ao 7º. E eu pergunto uma coisa ao Senhor: no dia da ressurreição, quem será o marido dessa mulher, visto que ela foi casada com todos os 7? E Jesus olha para aquele grupo de religiosos, conhecendo a intenção ou a maldade no coração daqueles homens, porque a verdade é que sempre que um grupo religioso se aproximava de Jesus, era numa tentativa de buscar nele algum erro, algo que o reprovasse, algo que o desaprovasse como enviado de Deus, como na época, eles diziam que era o título que Jesus dava a si próprio. E Jesus começa a falar com aquele grupo, e Jesus ele diz, no versículo 29 do capítulo 22, que o erro que aqueles homens estavam cometendo era porque faltava conhecimento no coração deles, faltava conhecimento no intelecto deles. Por isso eles eram incapazes naquele momento de compreender o que estava escrito, de compreender de fato, de verdade, a situação, porque o versículo 30 do capítulo 22, Jesus ainda respondendo disse: olha, na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então Deus começa a repreender naquele momento e a mostrar o erro que a falta de conhecimento daqueles homens estava causando no seu coração. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite com a igreja do Senhor. A falta de conhecimento nos nossos corações, a falta de conhecimento muitas vezes do nosso intelecto a respeito de Deus. E quando eu falo intelecto, eu estou falando no sentido da razão, porque Deus também se revela ao homem na razão. A Bíblia diz que os céus e a terra, toda a criação, tudo isso manifesta a glória de Deus, fala de um Criador, fala de um ser supremo que mantém todas as coisas em ordem. Tudo isso é para trazer conhecimento ao homem a respeito da glória dele, porque tudo é para a glória dele. E Jesus ele fala das consequências da falta de conhecimento na vida do homem. É isso que esse texto quer nos mostrar. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria considerar com os irmãos aqui. E eu queria falar um pouco sobre elas. Eu anotei aqui, olha, queria considerar essa primeira coisa com você. Conhecimento é algo que nos traz luz em meio à escuridão do nosso vazio. A falta de conhecimento de Deus no coração do homem tem o levado a trilhar caminhos de densas trevas, e a palavra diz que é como se o homem estivesse sendo conduzido pelos seus próprios passos para o abismo. E quando eu estou falando conhecimento, eu vou me retratar aqui a um conhecimento espiritual acerca de Deus, porque no entendimento da igreja e falando por fé, esse
é o conhecimento mais excelente que pode existir. O conhecimento de Deus, conhecer o Criador, entender a sua vontade, conhecer o seu plano, conhecer o seu propósito, conhecer a intenção de Deus na vida dos seus eleitos, da sua igreja. Isso nos faz moldar a nossa vida, isso nos faz ter prazer em servi-lo, prazer em executar a sua vontade diante das nossas vidas. Então, o conhecimento ele é algo que traz luz aos nossos corações. O conhecimento ele nos faz enxergar com clareza em meio à escuridão, muitas vezes do nosso vazio, do nosso intelecto. O conhecimento de Deus ele traz preenchimento ao nosso coração, ele preenche as lacunas do nosso raciocínio, do nosso coração, preenche os vazios da nossa alma. O conhecimento de Deus ele traz essa luz, ele é como o sol do meio-dia, né, em toda a sua glória, todo o seu resplendor diante da terra. O conhecimento também é algo que nos capacita, em meio às dificuldades da vida, a tomarmos as melhores decisões para resolvermos situações diante de nós. E como isso é importante nós guardarmos no nosso coração, meus irmãos. Como nós precisamos agir em conformidade ao conhecimento de Deus, porque quando nós agimos sem conhecimento, as nossas ações, as nossas atitudes nos levam a experimentar muitas vezes um caminho de amargura ou consequências amargas na nossa vida. E o conhecimento é algo que pode ser adquirido com muito esforço, né, ou estudo, ou por experiência naquilo que se realiza ou naquilo que se executa. Eu estou falando sobre essas coisas para que possa ficar claro algo no nosso coração nessa noite, aqui no nome de Jesus. O conhecimento, a busca pelo conhecimento é algo que precisa estar no nosso coração, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde nós percebemos pessoas sem conhecimento nenhum, ou sem visão nenhuma de conhecimento, ou agindo pelos vazios dos seus próprios corações, pelo seu próprio ego, tomando atitudes que podem até interferir no mundo de uma maneira global, ou numa escala global. Esses rumores de guerra que nós temos ouvido, tudo isso, falta de conhecimento, o homem agindo pelo seu próprio ego, pelas suas próprias razões, pelo seu próprio entendimento. A falta de conhecimento no coração do homem, a falta de conhecimento de Deus nas nossas vidas, a falta de entendimento daquilo que é Deus e do que Deus representa em nós, nos impede de entender o chamado de Deus. A Bíblia fala, em Mateus capítulo 19, de um homem que ele era muito rico. E esse homem, ele é um homem que era conhecedor de muitas coisas. E ele chega em determinado momento da sua jornada diante do Senhor Jesus e diz: mestre, bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele homem e diz: olha, por que você me chama de bom? Há um só bom, e esse é Deus que está nos céus. Você sabe o que é necessário para fazer? Você conhece os mandamentos, você conhece as escrituras? Honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a você mesmo. E aquele homem olha para o Senhor e com o seu coração ali jubiloso, porque era uma prática comum na sua vida o guardar essas coisas. Que ele disse: olha, mestre, todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e diz a seguinte frase: só te falta uma coisa então. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e vem e me segue. O chamado de Jesus na vida daquele homem, naquele momento, causou
uma tristeza tão profunda no seu coração que a Escritura diz que aquele homem ele volta cabisbaixo, ele volta muito entristecido para a sua casa, porque era uma pessoa de muitas posses, era uma pessoa que possuía muitas riquezas. E no decorrer do capítulo 19 de Mateus, os discípulos interrogam Jesus a respeito desse momento. E o Senhor, olhando para o coração daquele homem, assim como olha para o meu e para o seu, Jesus fala para os seus discípulos que aquele homem não entendeu de fato, de verdade, lhe faltou conhecimento para compreender a grandeza do chamado de Deus para a sua vida naquele momento. O Senhor, explicando aos seus discípulos, diz: olha, bem-aventurado é aquele que abre mão do que for preciso, de pai, mãe, riquezas, amigo, trabalho, seja o que for, por amor a mim, porque esse receberá 100 vezes mais tudo aquilo que ele abriu mão. A falta de conhecimento, muitas vezes, o nosso coração nos torna insensíveis ao chamado de Deus para a nossa vida. Tem nos faltado conhecimento nesta área, a ponto de nós, muitas vezes, negligenciarmos de fato e de verdade o chamado de Deus sobre as nossas vidas nesses últimos dias. E essa falta de conhecimento, ela tem nos impedido de exercer diante do Senhor aquilo que Ele espera de cada um de nós. Talvez como esse jovem rico, você se acha conhecedor, ou você se percebe um conhecedor das leis de Deus, você se percebe e se acha um conhecedor daquilo que o Senhor tem nos revelado através das suas escrituras, porque talvez você é até uma pessoa que rigorosamente tem lido, tem se colocado diante do Senhor, lendo as escrituras. Mas quando o Senhor chega e te diz algo, quando o Senhor chega e te chama dizendo que é necessário abandonar algo, muitas vezes nós nos prendemos a isso e não estamos dispostos a abrir mão, porque nos falta conhecimento. Nós achamos que vamos perder algo, ou nós achamos que esse prazer momentâneo que nós vivemos, porque estamos agarrados muitas vezes a certas situações, a certas ações, a certas circunstâncias da nossa vida, não vale a pena abrir mão desses prazeres. A infelicidade desse jovem rico foi justamente essa. A falta de conhecimento no coração daquele homem de fato e de verdade, do chamado de Deus para a vida dele, impediu ele de viver o melhor de Deus. E como essa ignorância espiritual, se é que nós podemos intitular assim, mas como essa falta de conhecimento das grandezas de Deus tem nos prendido, tem nos feito estagnar, tem nos feito parar no tempo. Como essa falta de compreensão do chamado de Deus na nossa vida tem nos feito estarmos infrutíferos diante do Senhor ou na igreja do Senhor. A Bíblia fala de um momento no livro de Isaías, no capítulo 6, que Isaías tem uma grande visão. Isaías vê o templo cheio da presença de Deus e ele vê querubins voando ali com 2 asas, com 2 cobrindo o rosto. E a Bíblia diz que Isaías olha para aquela situação e o Senhor naquele momento mostra a realidade de tudo que está acontecendo, e sai uma brasa da presença de Deus e toca na boca daquele homem, purificando aquele homem do pecado. Isaías imediatamente entende o chamado de Deus para a sua vida, e ele abre mão de tudo dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando nós entendemos esse chamado de Deus para a nossa vida, quando nós aplicamos o nosso coração de fato e de verdade para compreendermos aquilo que o Senhor espera de nós, quando nós permitimos que o conhecimento de fato e de verdade de quem Deus é, do chamado de Deus para nossas vidas, pare sobre a nossa mente, pare sobre o nosso coração, o Senhor, Ele quebra os grilhões que tem nos prendido e nos impedido de ser diante de Deus aquilo que Ele espera. E nós abrimos a nossa boca que nem Isaías e dizemos: Senhor, eis-nos aqui.
como a falta de conhecimento tem nos impedido de entender esse chamado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, se eu não me engano, que Jesus, fazendo uma comparação com esta geração, Jesus diz assim: a quem compararei esta geração? E ele diz que é como se pessoas estivessem numa praça tocando flauta, tocando canções, e as pessoas eram incapazes de ter o conhecimento do que estava sendo tocado naquele momento. E essa falta de conhecimento impedia as pessoas de se aproximarem e de receber aquilo que Deus estava oferecendo. Não deixe, meu amado irmão, que nesses últimos dias a falta de conhecimento o impeça de se aproximar de Deus de fato e de verdade, como Ele espera estar perto de você. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos aqui nesta noite, ou para você que nos escuta aí na sua casa, nós precisamos entender uma coisa: é necessário abrirmos a nossa mente e entendermos, colocarmos isso no nosso coração, termos isso como conhecimento. Se você não sabia, ou se isso está obscurecido na sua mente, eu quero trazer isso à luz nessa noite aqui nesse lugar. O Senhor quer que você tenha conhecimento de algo nessa noite aqui, que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento pessoal, é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de aproximação, não é um relacionamento à distância, ou não é um relacionamento onde você não vê o rosto da pessoa, é na troca de mensagem. Não é nada disso. Isso é o que a falta de conhecimento tem gerado nos nossos corações. Mas o relacionamento que Deus espera ter com cada um de nós é um relacionamento pessoal, é um relacionamento íntimo. E quando nós estamos nesse relacionamento íntimo com Deus, nós entendemos, nós temos conhecimento e passamos a entender o chamado de Deus. E quando nós entendemos o chamado de Deus, nós abrimos mão da riqueza, nós abrimos mão do pecado, nós abrimos mão daquilo que tem nos aprisionado, nós abrimos mão do nosso ego, nós abrimos mão daquilo que tem nos escravizado, a fim de atendermos o chamado daquele que pode todas as coisas na nossa vida. A falta de conhecimento, ela nos torna pessoas religiosas. Quantos religiosos existem no nosso meio? Será se você tem feito esse questionamento para você nesses últimos dias? Será se de fato nós somos pessoas religiosas? Ou há conhecimento suficiente em nós, há conhecimento suficiente na igreja, há conhecimento suficiente naqueles que se intitulam cristãos, conhecedores da verdade de Deus, daquilo que o Senhor é e representa na sua vida? Olhem esse jovem rico. Ele não era um leigo. Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa conhecedora das coisas de Deus. Olha o que ele disse para Jesus, quando Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos? Ele disse: Senhor, não só os conheço, como tenho praticado eles desde o tempo da minha mocidade. Você consegue perceber? Era uma pessoa conhecedora, mas era uma pessoa vazia no seu coração. Era uma pessoa que vivia uma religião, mas era uma pessoa que vivia um distanciamento de Deus. A falta de conhecimento tem nos tornado pessoas religiosas, ao ponto de acharmos que o simples fato de participarmos da membresia de uma congregação, de uma igreja, ou de frequentarmos os cultos nas quartas, ou no domingo, ou
de não sentar numa mesa de bebida, ou de não escutar uma música secular, ou de não estar andando em roda de conversas ali com pessoas descrentes aos nossos olhos. Achamos que isso é suficiente, ou isso é demonstração de conhecimento de Deus, enquanto as Escrituras têm nos mostrado totalmente o contrário. O conhecimento de Deus nos leva a abrir mão da religiosidade. O conhecimento de Deus nos leva a abrir mão da legalidade. O conhecimento de Deus nos leva a abrir mão de dogmas. O conhecimento de Deus nos leva a amá-lo de tal maneira que nós dedicamos a nossa vida a fazer aquilo que o agrada. Não seja religioso. Não se prenda à religião, não se prenda a uma vida religiosa onde há muitos alfazeres, há muitas regras, há muitas condutas, há muitas coisas a serem seguidas, quando na verdade o amor, o conhecimento de Deus não está no seu coração e nem na sua mente. Não lhe deixe, não permita que a falta de conhecimento de Deus ou das Escrituras os levem ou nos levem, nós não podemos permitir isso, nos levem a viver uma vida que aparentemente parece uma vida de sabedoria, aparentemente parece uma vida que agrada a Deus, mas o fim dela é final de morte. Essa é uma das grandes surpresas que nós vamos ter nos últimos dias. Aqueles que nós olhávamos e achávamos que, poxa vida, esse aí tem um lugar certo no céu, não vai estar lá. E aquele que muitas vezes você olhava, você criticava, você achava que não tinha possibilidade nenhuma, esse vai estar lá. A religiosidade, ela ofusca no nosso coração. A religiosidade, ela ofusca no nosso entendimento de fato, de verdade, aquilo que nós devemos ser diante de Deus. Nós não podemos permitir que uma vida religiosa nos impeça de exercer o pleno conhecimento de quem Deus é e representa na nossa vida. A falta de conhecimento, além de não permitir que nós venhamos entender o chamado de Deus, além de nos fazer viver uma vida totalmente religiosa, a falta de entendimento, ela nos impede de enxergar o melhor de Deus para as nossas vidas. Como é que está a sua visão nesses últimos dias? Tem visto grandes coisas da parte de Deus? Eu me lembro de um texto, sempre que eu falo, eu penso em visão espiritual, visão acerca do reino, visão daquilo que Deus é, da grandeza de Deus. Eu me lembro de 2 Reis capítulo 6. Se eu não me engano, está com alguns dias que o pastor até falou sobre esse texto aqui diante da congregação. Mas existia um rei inimigo do povo de Deus, o rei da Síria, e ele estava planejando contra o povo de Deus. Mas todas as noites, quando ele no seu lugar secreto lá, ele planejava lá junto com os seus generais, o Senhor revelava a Eliseu tudo que ele estava intentando fazer contra o povo de Deus. E Eliseu ia, instruía o povo, e o povo saía da armadilha. Até que o rei, em determinado dia, se levanta dizendo: olha, há algum espião entre nós. Há alguém aqui entre nós que escuta tudo que nós vamos fazer e leva para o povo de Israel, e nós não conseguimos fazer nada contra esse povo. Até que chega no meio lá daquela reunião e diz: olha, em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e Deus revela a ele tudo que nós estamos falando aqui ou planejando. E por causa disso, Eliseu, certo dia se acorda junto com o seu moço, e a Bíblia diz que de repente, quando o seu moço sai, porque escuta um barulho diferente, ele percebe que está cercado. O exército inimigo está ali, para dar cabo da vida tanto dele como do profeta. E Eliseu se levanta tranquilamente,
Porque sobre Eliseu repousava o conhecimento de quem era Deus. Sobre o coração e a mente de Eliseu repousava um entendimento do Deus que ele servia. Ele enxergava em meio às situações adversas da sua vida oportunidades para que o nome do Senhor, o nome do seu Deus fosse glorificado. E de repente Eliseu olha tudo aquilo ali e vê a aflição do seu moço. Ele ora ao Senhor pedindo para que Deus restabeleça a visão do seu servo ali. E quando o Senhor abre a visão daquele homem, ele consegue ver um exército muito maior diante deles, a fim de os guardar e de os livrar de todo e qualquer tipo de armadilha ou de cilada. A falta de conhecimento que estava sobre a vida daquele homem naquele momento, porque naquele momento a falta de conhecimento fez com que aquele homem olhasse para as circunstâncias, para as dificuldades. A falta de conhecimento que estava sobre o coração daquele homem, sobre a visão daquele homem, naquele momento o levava a enxergar apenas o problema e não a resolução dele. E quando Eliseu ora e os olhos daquele moço é aberto, a sua visão espiritual é aguçada. Aquele homem, naquele momento, ele pôde, através daquela visão, ser preenchido pelo conhecimento de Deus e daquilo que Deus é na vida daqueles que nele esperam. Aquele homem descansou, porque ele viu o maior é aquele que está conosco, porque com ele está o braço da carne, né? Conosco está o Senhor nosso Deus, para nos alegrar e para nos dar a vitória, né? O que a falta de conhecimento tem gerado no seu coração nesses últimos dias a respeito de Deus? A falta de conhecimento, ela nos leva a viver uma vida errada diante do nosso Deus. O texto que nós lemos aqui trata justamente sobre um erro de interpretação, um erro de um olhar para o que as Escrituras ensinavam sobre a vida daquele grupo religioso. E aqueles homens chegam diante do Senhor a fim de fazerem ou descobrirem ou verem algum erro em Jesus a fim de reprová-lo. E Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, a falta de conhecimento, o que tem levado vocês a errar é o não conhecer as Escrituras, o não conhecer o poder de Deus. Quando nós desprezamos os ensinamentos de Deus, quando nós desprezamos a Bíblia, quando nós desprezamos os escritos de Deus, quando nós desprezamos aquilo que o Senhor tem falado diretamente ou indiretamente no nosso coração, através dos seus profetas, através das canções, através dos pastores, através dos nossos líderes, quando nós desprezamos a palavra do Senhor na boca dessas pessoas, nós somos conduzidas ou levadas a cometermos erros. Erros esses que muitas vezes se tornam um caminho sem volta. Erros esse cometido muitas vezes que não tem como voltar. A consequência é certa para todo erro cometido, seja no campo espiritual ou não. Jesus olhando para aqueles homens, olhando o erro daqueles homens, porque o que o Senhor deixou bem claro naquele momento, porque enquanto aqueles homens estavam preocupados se existia ressurreição ou não, Jesus fala para aqueles homens que a ressurreição é algo certo, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. E Deus fez promessa a esses homens, a esses patriarcas. E ainda que ele, com os seus olhos, quando estavam sobre essa terra, não viram o cumprimento da promessa, a Bíblia nos assegura que chegará o dia que o Senhor mostrará tudo aquilo que prometeu para esses homens, porque Deus é Deus de vivo e não Deus de mortos.
Essa é a importância desses últimos dias, estarmos atentos a buscarmos com muita excelência o conhecimento de Deus. Porque à medida que nós buscamos o conhecimento de Deus, nós nos afastamos daquilo que desagrada a Deus. À medida que nós buscamos o conhecimento de Deus, nós nos colocamos nos moldes de Deus, entendendo que é a vontade de Deus que é a melhor para nossas vidas. E deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: esse conhecimento não é um conhecimento restrito a respeito de Deus, ou daquilo que Deus é, ou do que Deus pode fazer na vida do homem. É um conhecimento que está à disposição daqueles que com sinceridade aplicam o seu coração a buscá-lo. Tiago capítulo 1, lá pelo versículo 3, 4, 5 e 6, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, e a sabedoria ali, Sofia, tem a ver com conhecimento. Se alguém tem falta de conhecimento, o texto diz assim, peça a Deus, que a todos dá, e não lhe lança no rosto. O versículo 4 diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá tal coisa do Senhor. A sabedoria de Deus, daquilo que Deus é, a sabedoria da grandeza de Deus, a paz que excede todo o entendimento, é algo que está à disposição daquele que busca diligentemente, daquele que aplica o seu coração, daquele que com força, com muita veemência, ele se coloca diante de Deus, de joelhos em oração, lendo as Escrituras, a fim de chegar até a presença do Pai. É um conhecimento que está diante de nós. É um conhecimento que Deus disponibilizou para a sua igreja, para o seu povo. A verdade é que muitas vezes nós nos alegramos com os escritos quando nós lemos sobre a vida de Moisés, quando nós lemos a vida desses profetas como Eliseu, como Elias. Nós nos maravilhamos quando lemos Atos e aqueles homens com sua sombra curavam, com seu suor curavam. Homens que com o poder da sua palavra grandes coisas aconteciam. A verdade é que nós apenas nos alegramos, mas não estamos dispostos a pagar o preço para adquirir tal coisa diante do Senhor. Essa excelência. O nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que agiu na igreja de Atos, o mesmo Deus que se revelou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, o mesmo Espírito que desceu sobre a igreja ali, e houve todo aquele alvoroço, como a palavra do Senhor nos mostra, e vidas se renderam aos pés do Senhor. É o mesmo Espírito que está no nosso meio nesta noite, é o mesmo Deus, sem aumentar e sem tirar nada. Mas a verdade é que nós não estamos dispostos a pagar o preço para adquirir o conhecimento. Nós estamos vivendo uma geração onde tudo tem que ser pré-preparado. Somos a geração micro-ondas, Você coloca um macarrãozinho ali, bota ali 3, 5 minutos, está pronto. Você quer esquentar alguma coisa, bota ali 15 segundos, está pronto, está no ponto. Não estamos dispostos a pagar o preço, a abrir mão do nosso tempo, a abrir mão daquilo que nós achamos que é melhor para nós, quando na verdade não tem valor nenhum. Nós não estamos dispostos a dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Mas nós queremos o conhecimento. Em Provérbios capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Provérbios vai falar da excelência do conhecimento. No capítulo 2, Salomão ele vai dizer
que nós devemos buscar o conhecimento como alguém desesperado busca pelo ouro e pela prata. Nós devemos buscar a sabedoria, nós devemos buscar o conhecimento de uma maneira incansável, todo momento, todos os instantes, porque quando nós adquirimos o conhecimento e o bom siso, como diz o livro de Provérbios, nós seremos bem-aventurados ao entrar, bem-aventurados ao sair, nós seremos felizes em tudo aquilo que nós executarmos, nós seremos felizes nas decisões que nós tomarmos, porque elas vão estar respaldadas de fato e de verdade naquilo que Deus espera de nós. Mas a verdade é que nós estamos muitas vezes cavando, como diz Jeremias, cisternas rotas e rasas, que não contêm água. O problema é que nós estamos, nesses últimos dias, vivendo um conformismo espiritual tão grande. Nós estamos vivendo como se Jesus não pudesse voltar daqui a qualquer momento, daqui a um segundo. Nós estamos vivendo como o Senhor estivesse demorando ou fosse demorar muito a voltar. E não é esse o conhecimento que o Senhor espera ver em mim, em você, no meu coração e no seu coração, não. Nós devemos viver todos os dias na presença de Deus intensamente, amar ao próximo intensamente, fazer a obra do Senhor intensamente, louve intensamente, ore intensamente, dobrou o joelho, dobre intensamente, sentou para ler as Escrituras, faça isso intensamente, com amor, com fogo no seu coração, a fim de que Deus se revele a você. Nós queremos muitas coisas em nossas vidas, mas nós estamos poucos dispostos a pagar o preço para que tais coisas aconteçam. E é interessante, um médico, para ser médico, ele tem que estudar muito, né? Um enfermeiro, para ser enfermeiro, ele tem que estudar muito. Às vezes eu estou conversando com o Manuel, eu digo, mas fala um termo aí que eu sei, que eu conheça, porque às vezes os termos são muito complicados. Para poder falar hoje sobre o meu trabalho, eu precisei estudar muito. Eu, Cristiano, a gente leu muita apostila e a experiência do dia a dia nos faz entender essa área endêmica que muitas vezes está sobre o nosso município, mas porque nós buscamos esse conhecimento. Nós gastamos tempo muitas vezes assistindo séries para entendermos o começo, o meio, o fim, como é que vai acabar tal coisa. Gastamos tempo diante da televisão assistindo novela antiga ainda, né? Mas nós não queremos pagar o preço de tirarmos um tempo para lermos as Escrituras, um tempo para orar. Quando se fala de culto em oração na igreja, poucas pessoas. Quando se fala de um momento de evangelismo, poucas pessoas. Quando se fala de escola bíblica, poucas pessoas. Tudo é motivo de ficar em casa, tudo é motivo de nós não irmos buscar o conhecimento, tudo é motivo de nós não irmos buscarmos o entendimento daquilo que Deus é, porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Guarde o que eu vou lhe dizer agora. A sabedoria, ela nos lapida moralmente, e a sabedoria, ela também nos lapida espiritualmente. A sabedoria, ela molda a nossa moral, ela molda o nosso caráter, ela molda o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso ouvir. A sabedoria, ela molda os nossos passos quando nós buscamos ela em Deus. Porque há muitas sabedorias. Mas eu estou falando da sabedoria com excelência, que é a sabedoria de Deus e da sua vontade para nossas vidas. A sabedoria, ela nos lapida de uma maneira espiritual.
Ela nos faz contemplar, enxergar a graça e a bondade de Deus. Ela nos faz sermos agradecidos pela misericórdia. A sabedoria de Deus, ela nos faz enxergar em meio às tempestades da vida a ação de Deus nos conduzindo à bonança que Ele preparou. A verdade é, meus amados irmãos, que nesses últimos dias nós precisamos viver mais em sabedoria de Deus e menos na nossa própria razão. Nós precisamos viver mais na sabedoria de Deus e menos naquilo que nós julgamos ser certo e errado. Sabe o que é que o meu juízo e o seu juízo é diante do Senhor? Não passam de trapos de imundície. Busque a sabedoria de Deus. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, a fim de que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós venhamos fazer para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Chamar o pastor aqui para celebrar a ceia. Antes de passar aqui para o pastor, eu não sei se a Rosinha sabe... aquele hino do Nani Azevedo, acho que é Nani Azevedo o nome dele. Se atentamente ouvir a Deus. Sabe aí? Louva aqui. É Nani Azevedo, né? Amém. Convidar o louvor aqui para louvar esse louvor. Logo depois é o pastor vai celebrar a ceia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Aleluia. Bendito serei
voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós iremos até nações, e nações que não nos conhecem virá até nós pelo esplendor que Deus é em nós. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você quer ser adorador por excelência, rapaz? É? Glória a Deus. Mas eu pedi para os amados abrirem Lucas 22. Quero ler o versículo 14 até o 20 do capítulo 22, tá bom? Lucas, capítulo 22, a partir do 14. Amém? Olha como é que diz a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram à mesa. E lhe disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Amados, Jesus, ele veio cumprir uma agenda aqui na terra. O seu período ministerial só durou 3 anos e meio, porém ele tinha 33 anos. Mas o seu período de cumprimento da ordem do Pai durou pouco mais do que isso, 3 a 3 anos e meio. E quando a gente entra nesse texto de Lucas, a gente vê que está findando ali a sua agenda. E o Senhor Jesus, ele é o reflexo do Pai. E tudo que ele faz é de uma forma muito organizada e muito bem feita. Do versículo 7, quando eu falei para vocês no início do culto, ele diz: finalmente chegou esse grande dia. E aquele dia era o dia do sofrimento de Jesus. Aquele dia seria o dia que ele iria ser levado, chicoteado, humilhado, esmagado, porque assim era a vontade do Pai. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor estava ali dando o seu Filho em favor de muitos, de milhares de pessoas. E aqui ele cumpre a agenda. Chegou o grande dia, e ele prepara um grande banquete, tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito, porque as coisas do Senhor é tudo muito bem feito, muito bem organizado.
E ele termina, amado, fazendo uma declaração forte. Pois eu lhe digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Ele estava aqui fechando a sua agenda na terra e dizendo que virá o seu reino. Aí Paulo, ele pega esse texto e ele replica lá em 1 Coríntios 11, e ele vai dizer o seguinte: assim eu aprendi do Senhor, que na noite que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse. E até hoje, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos celebrado esse momento de partir o pão, de tomar do cálice do Senhor até que Ele venha. Ele diz que nós devemos fazer isso em memória dEle, até que se cumpra o dia em que nós iremos ceiar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que os amados se direcionassem aqui, dirigissem à mesa, tá bom? Para pegar os ingredientes da ceia. Amém? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu
marcante na vida do cristão. Eu acho tremendo assim quando Paulo, ele pede para que nós, como cristão, venhamos fazer uma avaliação. Só quem conhece a sua vida é Deus e você. Então, só quem pode te proibir de ceiar é a tua consciência. Mas se você pedir perdão a Deus, Deus ele é fiel e justo para transformar a tua consciência, libertar você do seu pecado e você ter todo o direito de ceiar, porque isso é um privilégio da noiva do Cordeiro. Então não permita que o diabo ele julgue a sua mente, que ele lhe condene por algo. A Bíblia diz que se o diabo ele tentar por algum motivo acusar o nosso coração, Deus é maior do que o nosso coração para nos dar a liberdade e o direito de ceiarmos. Por isso é um grande privilégio, amado. Também quero aqui, você que nos assiste, que está em casa, até desafiei a preparar o ingrediente da ceia. Você pode pegar um pedaço de pão, um copinho de suco e celebrar junto conosco no nome de Jesus. Amém? Pois muito bem, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele pegou o pão e ele deu graças e ele partiu entre os discípulos e ele disse que nós deveríamos comer desse pão. Isso foi a ordem de Cristo, a ordem do nosso Senhor e Salvador. E assim ele diz, assim a gente obedece. Comei do pão. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E depois da mesma forma ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Façam isto também em memória de mim. Aleluia. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cumpriu a agenda, mas no terceiro dia, ó Pai, o túmulo, Pai, ele foi incapaz, Senhor, de resistir o teu poder. O dunamis, ó Pai, ele rompeu. O inferno, ó Pai, teve que devolver a chave da morte, ó Pai. E o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. E nós temos livre acesso ao Pai. E hoje, Pai, o véu do templo se rasgou. E nós podemos glorificar, exaltar, bendizer o Teu nome, ó Pai, que Tu és santo. Tu és todo poderoso, Tu és grandioso, Tu és majestoso, Tu és todo poderoso, Deus, aleluia, aleluia, ó Pai, nós te louvamos por tudo que Tu és, ó Deus, e por isso ter nos retirado, ó Pai, desse mundo de perdição e ter nos unidos com o Teu Filho amado, ó Deus, aleluia. Por isso te bendizemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus, o Cristo. Amém, amém. Quando a noite fria,
venceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos e te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. E o louvor a Deus me levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, amanhã a gente combinou de 18h30, lembram? 18h30, nossa escola bíblica, tá bom? E também tem oração. Tá certo? Às 18h30, porque não teve segunda-feira passada, por motivo de força bem grande. Mas aí a gente vai entrar no segundo capítulo de Efésios, amanhã às 18h30. E logo em seguida tem oração. Em nome de Jesus, tá bom? Então, segunda tem escola bíblica, oração, quarta-feira tem culto e domingo tem culto de novo, tá bom? Vamos orar para encerrar esse momento em nome de Jesus. Meu Pai, o Senhor, Pai, que é soberano, que é todo poderoso Deus, quero aqui rogar, Pai, em Teu nome, as Tuas bênçãos sobre essa comunidade, ó Pai. Que o Senhor esteja conduzindo cada um dos Teus filhos, ó Deus, com graça e sabedoria, ó Deus, para que possa tomar as decisões baseadas segundo os Teus preceitos. Meu Deus, conduza durante essa semana que se inicia, ó Deus. Que cada um, Pai, seja bem sucedido em tudo aquilo que for fazer, Pai, segundo a Tua vontade. Os conduza para os seus lares, debaixo da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, amados. Deus abençoe a todos e tenha aí um restante de noite abençoado em nome de Jesus.